Eu sempre disse que isso seria teu. Antes mesmo que teu nome fosse mencionado nas conversas da terra, já estava selado nos céus. Não foi o tempo que atrasou, foi o preparo. E agora, quando tudo parece tão frágil, é exatamente quando minha palavra se levanta como muralha ao teu redor. Ouve com o coração aberto, sem tirar os olhos daquilo que te pertence por promessa. Porque hoje eu vim te lembrar de algo que ninguém mais poderia revelar com tanta precisão. O que eu disse que era teu, continua sendo. E agora é hora de abrir com fé, mesmo com os olhos ainda molhados pelas últimas noites, mesmo com a alma cansada por carregar responsabilidades que poucos compreendem. Escuta até o fim, não porque é apenas uma palavra, mas porque é a revelação que vai reposicionar tua história. Compartilha, comenta, envia a quem tu sabes que também precisa dessa certeza. E mantenha-se conectado aqui, porque eu ainda vou falar mais contigo neste lugar. Foste levantado em meio a dias difíceis. Acordaste para a vida enquanto tudo ao redor parecia desmoronar. Enquanto cuidavas dos teus, orando em silêncio por aqueles que nem sempre percebem tua entrega, eu anotava cada ato teu no livro da fidelidade. Não passou despercebido o momento em que abdicou de tuas vontades para sustentar os teus com o pouco que tinhas. Não foi esquecido o dia em que levantaste os olhos ao céu sem palavras, mas com o coração clamando: até quando? E naquele instante, sem que percebesse, o céu se moveu em tua direção, porque aquilo que eu prometi não se perdeu no tempo. Foi apenas reservado, como quem guarda o melhor vinho para o final da festa. O que era para ser teu, sempre foi. E não há acusação, inveja, palavra contrária ou circunstância que possa revogar o decreto que já carrega teu nome desde os bastidores do invisível. Há muitos que olham para ti e acham que a tua força vem do acaso. Mal sabem eles das noites em que seguraste tudo com um fio de esperança. Pensam que és forte por natureza, quando na verdade é porque foste sustentado pelo sobrenatural. Cada porta que se fechou, eu permiti. Cada ausência inesperada, eu deixei acontecer. Porque estava ensinando-te a reconhecer o que realmente importa. O que vem de mim permanece. O que é promessa não envelhece. O que eu disse que era teu, continua aguardando tua fé se levantar com firmeza o suficiente para abrir. E agora é este tempo. Não amanhã, não daqui a um mês, é agora. Há uma atmosfera diferente ao teu redor, e tu já sentes isso. É o meu espírito ativando a herança que carrega teu nome. Eu não te chamei para sobreviver, eu te chamei para florescer. Mesmo no meio da tempestade, mesmo quando os diagnósticos não são favoráveis, mesmo quando aquele que tu mais cuidaste parece não valorizar tua presença, nada disso anula o que eu liberei sobre ti. Porque a promessa não está nas mãos dos outros, está nas minhas. E as minhas mãos são firmes, imutáveis, eternas. Eu sou o Deus que não volta atrás. O que eu declarei desde o princípio permanece. E hoje eu te trouxe aqui, não por acaso, mas porque chegou a hora de te reposicionar emocionalmente. Não podes mais viver como se estivesse em pausa, como se estivesse apenas esperando dias melhores. Tu foste criado para provocar dias melhores com a fé que carregas. Tu és resposta onde muitos só enxergam caos. Enquanto muitos desistem diante da dor, tu te levantaste mesmo quando ninguém te empurrou, porque eu coloquei dentro de ti algo que o mundo não pode arrancar. Um chamado, e esse chamado grita todos os dias, mesmo nos silêncios profundos da tua casa. Mesmo quando o ambiente é pesado, mesmo quando há murmúrios e críticas, eu sou o teu escudo, e o que eu coloquei sobre ti não pode ser apagado por opiniões. Há um selo de eternidade sobre a tua caminhada, e ainda que alguns tentem te reduzir às tuas falhas, eu continuo te elevando por causa da tua entrega. O que é teu, por promessa, não está em disputa, está reservado. E o tempo de abrir chegou. Com fé,
com coragem, com a certeza de que eu estou contigo do início ao fim. Tu sabes o que é cuidar de todos e esquecer de ti. Tu sabes o que é manter a casa em pé quando tudo ameaça desmoronar. Mas hoje eu quero que compreendas. Ninguém que confia em mim fica sem recompensa. A tua espera não foi em vão. Cada manhã em que decidiste continuar, mesmo sem forças, foi uma chave girando no mundo espiritual. E agora, aquilo que antes parecia tão distante, começa a se manifestar. É por isso que teu espírito está inquieto. É por isso que há algo diferente no ar. Porque o que eu disse que seria teu, agora se apresenta, não com barulho, mas com evidência, e tu reconhecerás, porque será tão preciso, tão alinhado com as orações que fazias em silêncio, que não restará dúvida, fui eu e sou eu. Lembra-te dos momentos em que quase desististe, das vezes em que sentiste o chão desaparecer sob teus pés. Ali, enquanto tu pensavas que ninguém estava vendo, eu estava arquitetando tua saída. Estava movendo peças, mudando cenários, preparando encontros e desconectando alianças que não te levariam ao destino. Tudo isso porque tu és precioso demais para se perder nos atalhos. Eu tenho planos longos, profundos e gloriosos contigo. Não são promessas de alívio momentâneo, mas de destino eterno. Por isso eu digo, abre com fé. Aquilo que tu sempre sentiste que era teu, era mesmo. E agora está diante de ti. Não recues, não temas, não fiques esperando mais um sinal. Este é o sinal. Esta palavra é o destravar. Se tu soubesses o quanto foi necessário impedir que certas coisas acontecessem, tu me adorarias só por isso. Se tu soubesses quantos perigos foram evitados porque eu ordenei aos meus anjos que interviessem antes que a dor te alcançasse, tu compreenderias que o silêncio que experimentaste não foi ausência, foi proteção. E hoje eu não venho apenas te consolar, eu venho te afirmar. O que é teu está preservado. E não apenas isso, está pronto. Tu não precisas mais tentar provar nada para ninguém. Não precisas mais justificar tuas escolhas. Quem precisa entender, entenderá. E quem não compreender, que fique em paz. Porque a tua fidelidade me basta. Eu honro aqueles que me honram, mesmo quando não são aplaudidos. Esse tempo de estar para todos, de se dividir em 1000 para suprir o que falta nos outros, está chegando ao seu novo ciclo. Agora é tempo de também receber, de colher o que plantaste em lágrimas escondidas, em orações feitas sem testemunhas, porque eu recolho o que é sincero, eu respondo o que é puro, eu ativo o que é verdadeiro. E tua verdade diante de mim sempre foi clara. Eu vi quando estendeste as mãos para quem depois virou o rosto. Eu vi quando abriste o coração mesmo já machucado. E eu vi quando escolheste perdoar para não contaminar tua caminhada. Isso não ficou no vazio, isso construiu altares diante de mim. E hoje os céus se abrem como resposta. Abre tua alma. Porque o que vem não será pequeno, será exatamente na medida da tua entrega. Permanece aqui comigo, escuta até o fim. Porque esta não é apenas uma palavra, é o recomeço de tudo aquilo que estava travado. E há mais vindo, porque eu ainda tenho muito a revelar. Enquanto escutas, compartilha com quem precisa ser lembrado que aquilo que foi prometido não foi esquecido. Deixa teu comentário aqui, como quem marca território espiritual. E se ainda não está conectado, inscreve-te. Não para seguir um canal, mas para manter acesa a chama de ouvir a minha voz constantemente. Continua ouvindo, porque há um movimento vindo dos céus. Tu sentes que algo dentro de ti está mudando. Não é fantasia, não é emoção passageira, é o Espírito Santo ativando uma realidade que sempre foi tua. Por tanto tempo, foste ensinado a esperar, a suportar, a segurar os próprios cacos em silêncio, mas agora, pela minha palavra, eu te digo, não carregues mais o que já foi resolvido no céu. Há um tempo para cada dor,
e há um tempo para cada cura. E este é o tempo em que a cura começa por dentro, silenciosa, profunda, mas real. Eu sempre disse que isso seria teu. Não coloquei em tuas mãos um fardo, mas uma promessa. Não te envolvi em caminhos de espinhos, sem antes esconder sobre tua vida um destino de honra. Tu foste moldado no meio do caos para suportar glórias que muitos não conseguiriam sustentar. E agora, quando tudo parece exigir o máximo de ti, é exatamente quando eu me manifesto com maior intensidade, porque o que é espiritual não depende da força humana, mas da revelação da fé. Tudo aquilo que não entendeste ao longo do caminho está prestes a fazer sentido. Não porque tudo vai mudar de uma hora para outra, mas porque tua visão vai se alinhar ao meu plano. Já não viverás preso à dúvida. Já não olharás para trás tentando entender por que algumas pessoas partiram, por que certos relacionamentos acabaram, por que tantas portas se fecharam, porque eu, o Senhor, guiei cada passo, mesmo quando teus pés hesitavam em caminhar. És sustentado por algo muito maior que tuas emoções. Enquanto o mundo gira com pressa, enquanto as notícias invadem a tua casa sem aviso, eu me instalo no centro da tua alma com a paz que não se compra, com o consolo que não se explica. Há um propósito em tudo que estás vivendo. E o que foi prometido não depende de outros para se cumprir. Eu mesmo irei à frente, e aquilo que te pertence será manifesto. Pela fé, abre teu coração e declara: Deus está agindo na minha vida. Pois as visões ainda estão para se cumprir no tempo determinado. Elas se apressam para o fim e não falharão. Ainda que demore, espera, porque certamente virá e não tardará. Abacuque 2:3. Tu não podes mais viver esperando que os outros reconheçam teu valor, porque eu já te reconheci, já te ungi com graça, já estabeleci uma estação nova sobre tua existência. Agora é tempo de romper com aquilo que te mantinha travado. A amargura que tu seguravas para não gerar conflitos, a dor que engolias para não abalar os outros. Eu vi tudo isso, e agora eu te liberto para viver uma nova realidade. Não apenas de aparência, mas de essência. O Espírito Santo não quer que tu continues tentando consertar o que eu mesmo já decidi transformar. Existem batalhas que não são tuas, e insistir nelas apenas te cansa. Libera da tua mente aquilo que tu não pode mudar. Eu estou no controle, e há um lugar preparado para ti, além do medo. Tu não foste criado para viver preocupado, cheio de ansiedade pelo que pode ou não acontecer. Tu foste moldado para confiar, mesmo quando não há lógica. Porque fé não se sustenta em provas, mas em promessas. Tu já te doaste tanto, já te desgastaste com compromissos que ninguém via. Foste apoio de muitos, consolo em silêncio, ombro para lágrimas escondidas. Mas agora é tempo de também ser cuidado, de permitir que a voz do Espírito te restaure. Não há culpa nisso, é honra. Tu não estás errado por sentir necessidade de pausa, de força, de direção. Eu te criei com limites, e agora quero te fortalecer dentro desses limites, não fora. Porque o que eu preparei não exige exaustão, mas obediência. Os dias difíceis não foram em vão. A doença que chegou sem explicação, a distância de quem tu ama, a falta de respostas, tudo isso foi permitido para que tu conhecesses o meu poder além das palavras. E hoje tu estás mais sensível, mais atento, mais preparado. Porque eu permiti que o deserto te fizesse perceber o valor da água viva. Não a água que apenas alivia, mas a que renova desde o espírito até o corpo. Eu sou essa fonte. E enquanto muitos ainda tentam sobreviver, eu te ensino a florescer. Há algo sobre tua vida que o mundo natural não entende. Por isso te confundem, por isso te julgam. Mas aquilo que é espiritual só se discerne pelo Espírito. E eu te dei sensibilidade para ouvir além do barulho.
Te dei visão para enxergar onde os outros só veem caos. É por isso que às vezes tu te sentes deslocado. Não é exclusão, é separação. Eu te separei para algo que ninguém mais vai ocupar. Porque o que eu disse que era teu, ninguém mais tem autoridade para tocar. Eu não coloquei em tuas mãos um sonho para te frustrar. Coloquei uma promessa para te firmar. E quando ela parece longe, é só porque os céus estão te preparando para sustentá-la quando se cumprir. Não se trata apenas de conquistar, mas de manter. O que eu tenho para ti não será passageiro, será estável, abençoado, construído em rocha firme. Eu não trabalho com atalhos, trabalho com raízes. E hoje estou aprofundando as tuas, para que nada te arranque do lugar onde eu te plantei. Enquanto muitos olham para as aparências, eu vejo o teu coração. E é por isso que te escolhi. Não por performance, mas por essência. A tua intenção vale mais para mim do que tua perfeição. Eu não espero que tu acertes sempre. Eu espero que tu confies, mesmo quando erras. Porque quem confia, volta. Quem confia, se entrega. Quem confia, permanece. E tu tens permanecido. Mesmo com medo, mesmo com dor, tu não desististe. E por isso, eu estou abrindo o que estava selado. Tu pensaste que tinhas perdido tempo. Pensaste que algumas decisões apagaram tua chance. Mas eu, o Senhor, resgato o que parecia perdido. Eu não trabalho com desperdícios. Tudo o que tu viveste até aqui serviu para ativar em ti a sensibilidade que agora carrega. E agora, com esse coração lapidado, tu estás pronto para abrir o que eu sempre disse que era teu. E não será como tu imaginaste. Será melhor. Será como eu desenhei. Porque os meus caminhos são mais altos que os teus. Tu não estás aqui ouvindo esta palavra por acaso. Tu foste guiado, atraído, chamado. E isso tem um motivo, porque o tempo de viver de memórias acabou. Agora, tu viverás de experiências reais, intensas, transformadoras. Minha presença não virá como uma lembrança, mas como uma realidade diária. Eu quero caminhar contigo, não apenas nos cultos, mas nos corredores da tua casa, nas tuas conversas silenciosas, nos teus pensamentos mais íntimos. Eu sou o Deus presente e eu permaneço. Enquanto tu te esforçavas para manter todos de pé, eu te segurava. Agora é o momento em que eu te ergo. E tu não te erguerás apenas para te sentir forte, mas para cumprir o propósito pelo qual foste chamado. Tua voz vai carregar peso. Tuas atitudes vão influenciar. Tuas orações terão impacto. E não porque tu és perfeito, mas porque estás alinhado ao meu coração. Este é o tempo em que a promessa se transforma em movimento. Crê nisso. Declara com fé. Eu creio no plano de Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Com Jeremias 33:3. Aqueles que te menosprezaram por tua calma verão a força que eu gerei no teu silêncio. Aqueles que te ignoraram quando tu mais precisavas verão a porta que eu mesmo abri. Porque o que eu faço, ninguém desfaz. E quando eu coloco meus olhos sobre alguém, nenhum olhar contrário consegue apagar o brilho. Tu foste escondido por um tempo para ser preservado, mas agora eu te exponho para ser honrado, porque eu não coloco à vista o que ainda está em construção. Tu estás pronto. O ambiente ao teu redor pode parecer o mesmo, mas o teu espírito já foi tocado. Há uma mudança invisível acontecendo, e ela não depende de barulho, ela depende de discernimento. Aquilo que tu estás sentindo agora é o toque do meu espírito, ativando a fé que estava adormecida. Levanta-te por dentro, acredita novamente, deseja novamente, espera novamente, porque a frustração não será teu fim. A frustração foi apenas o início de uma nova maturidade espiritual. Tu já abriste mão de muitas coisas por amor.
Já ficaste em silêncio por respeito. Já abaixaste a cabeça para preservar o ambiente. Mas agora é hora de levantar os olhos e reconhecer. Há mais para viver. Eu estou entregando a ti não apenas uma bênção, mas um recomeço. E esse recomeço virá com paz, não com medo de perder, não com ansiedade por segurar, mas com a segurança de que o que é teu ninguém toma. Porque foi eu quem disse, isso seria teu, e o que eu digo, eu cumpro. Tu estás mais forte do que imaginas, não porque tu aguentaste tudo, mas porque eu te sustentei em tudo. E essa força agora será vista, não como prepotência, mas como autoridade espiritual. Tu não falarás mais com insegurança, tu não viverás mais pedindo permissão para ser feliz. Tu foste liberto da necessidade de ser aceito. Agora viverás para ser direcionado, e quem estiver perto será abençoado por essa direção. Porque a luz que eu acendo não serve só para ti, serve para iluminar outros. Eu não estou apenas te entregando algo, estou te restaurando por dentro para que quando tu recebas, saibas sustentar. Muitos querem o que é teu, mas poucos estariam dispostos a suportar o processo que tu suportaste. E é exatamente isso que te torna digno da promessa. Não foste escolhido por acaso. Tu atravessaste dias em que ninguém percebeu teu esforço e mesmo assim decidiste continuar. Isso te moldou. E agora a colheita começa não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Sentes que há um chamado mais profundo, um tipo de urgência invisível, como se tua alma reconhecesse que há algo maior te esperando. E está. Há territórios que tu ainda não pisaste, porque estavas ocupado demais segurando o que já deveria ter sido entregue a mim. Agora o Espírito sopra diferente. A voz é a mesma, mas o tom mudou. O que antes era sussurro, agora se torna direção. O que antes era intuição, agora se torna certeza. Não hesites, porque eu estou te guiando com precisão. Tua história não será lembrada pela dor que viveste, mas pelo que resististe. Muitos se perdem tentando evitar feridas, mas tu escolheu ser curado, e isso mudou tudo. Cada marca tua é testemunha de uma vitória. Cada silêncio que tu mantiveste foi uma resposta à altura da tua maturidade. E eu honro cada uma dessas decisões. Não te fiz passar por nada que não servisse para ativar em ti um nível maior de discernimento. Tu vês melhor hoje porque foste treinado na escuridão. Houve noites em que tu pensaste que não suportaria mais, mas eu estava lá, não apenas te observando, mas sustentando cada célula tua, cada batida do teu coração, cada pensamento que insistia em gritar. Tu não quebraste, tu não desmoronaste, tu foste reconfigurado. E é por isso que agora há uma força diferente te invadindo, porque chegou o tempo de receber o que te pertence sem culpa, sem medo, sem dúvida. Este é o tempo de assumir, com autoridade, o que sempre foi teu por promessa. Por tanto tempo tu esperaste o reconhecimento das pessoas. E agora eu te mostro que a tua validação nunca virá da multidão. Eu te validei antes mesmo que alguém conhecesse teu nome. Meu selo está sobre ti. Não há necessidade de provar mais nada. Tu foste aprovado no que ninguém viu. E é por isso que agora, o que eu preparei não é apenas uma resposta, é um testemunho. Tu não falarás sobre bênçãos, tu viverás dentro delas, e todos saberão que fui eu que fiz. Eu não falho com aqueles que me entregam suas dores com sinceridade. E tu foste sincero, entregaste tudo mesmo quando sentias que não havia retorno. E agora o retorno vem. Não como alívio temporário, mas como transformação permanente. Porque eu não reformo o que está quebrado. Eu faço novo, e hoje é isso que eu te declaro. Novas portas, nova força, novo ciclo. Tudo com tua identidade, tua história e minha assinatura.
a promessa é tua. Abre com fé e declara: nada me falta quando Deus está comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. Há algo se movimentando ao teu redor que os olhos ainda não percebem, mas teu espírito já captou, porque o ambiente está sendo alterado para te favorecer. Eu estou ajustando encontros, realinhando caminhos, desfazendo conexões que apenas atrasariam o que é teu. Tu não tens mais tempo para o que não carrega propósito, e isso é livramento. Tu foste separado para multiplicar, não para desperdiçar. E agora a colheita te alcança não porque tu corres atrás, mas porque estás no lugar certo. Não temas os dias em que parecerá que tudo está parado. São exatamente nesses dias que eu estou cavando mais fundo. O que estou plantando agora vai frutificar por gerações. Tu não estás apenas recebendo por ti, mas pelos que vierem depois de ti. Há uma herança sendo ativada, não de bens, mas de fé. Uma fé que constrói, que levanta, que cura, que direciona. Tu estás sendo transformado em um ponto de referência espiritual. Onde tu pisas, eu me faço presente. Onde tu falares, eu confirmarei. O mundo te empurrou para que tu reagisses com raiva, mas tu escolheste responder com fé. O sistema tentou te endurecer, mas tua essência permaneceu sensível. Isso tem valor para mim, porque ainda que tu tenhas falhado em algumas áreas, tua intenção sempre foi limpa. E agora eu não apenas perdoo, eu restauro. Tu não caminharás mais com vergonha do passado, tu carregarás o testemunho do que venceste, e isso será porta para outros. O que tu venceste será cura para quem caminha perto de ti. Eu sei o que tu sacrificaste para manter a paz. Sei o quanto tu seguraste teus próprios sentimentos para não ferir quem tu ama. Isso é nobre, isso é espiritual, e eu recompenso cada uma dessas escolhas. Não com qualquer recompensa, mas com algo que reflete a profundidade da tua entrega. O que virá sobre ti será na mesma medida da tua fidelidade. E essa medida é alta, porque tu não te moveu por interesse, tu te moveu por amor. E onde há amor, eu sempre me manifesto. A cada amanhecer tu verás sinais, pequenos, mas precisos. São confirmações de que o que eu te prometi está se cumprindo. Não esperes algo espetacular, espera o essencial, porque eu me manifesto nos detalhes. E cada detalhe revelará a minha presença. Não precisarás forçar, correr, argumentar. Tu apenas andarás com confiança, porque a promessa que eu fiz já se move em tua direção. E o que chega de mim, chega com paz. Se há confusão, não sou eu. Se há direção, sou eu. Tu nunca te sentiste suficiente. Sempre achaste que precisavas fazer mais, oferecer mais, ser mais. Mas hoje, eu te digo, tu és exatamente quem eu escolhi para este tempo. Não te falta capacidade, não te falta unção, não te falta inteligência. O que tu precisavas era ouvir de mim que eu estou contigo. E agora que ouviste, tudo se reposiciona. Porque tu não andas mais buscando aprovação, tu andas com identidade. E isso muda tudo. Isso te dá liberdade, isso te dá paz. Tu foste fiel em pequenas coisas, mesmo quando ninguém valorizava, mesmo quando te sentias invisível. E agora eu te coloco sobre o muito, porque o muito não é apenas ter mais, é ser mais. É viver com propósito, é agir com sabedoria, é descansar na certeza de que tua vida está nas minhas mãos. O muito começa hoje, e não virá com estardalhaço, virá com leveza. Como um toque que transforma sem causar dor, tu reconhecerás, porque tudo que vem de mim tem um perfume único, o da eternidade. Agora tu entenderás por que foi necessário esperar tanto tempo. Porque se eu tivesse entregado antes, tu não terias suportado. Não pela falta de fé, mas pela imaturidade dos que te rodeavam. Eu te amo tanto que preferi preservar-te, preferi te amadurecer, te proteger, e agora que tu estás pronto, eu libero.
E o que vem agora não será como da última vez. Não haverá perda, não haverá tristeza, haverá estabilidade. Porque eu sou o Deus que firma, não o que desilude. Tu não serás conhecido pelas tuas dores, mas pelas tuas respostas. Tua marca será paz em tempos difíceis, sabedoria quando tudo desabar, fé quando tudo parecer impossível. E essa identidade será o que atrairá a minha presença de forma constante sobre ti. Porque eu me alegro em caminhar com quem confia, não com quem entende. A fé que tu carregas agora não foi ensinada por homens, foi gerada no secreto. E tudo que nasce no secreto, eu recompenso publicamente. Mesmo que ainda não vejas o fim, eu já terminei o que comecei. Porque o que eu inicio, eu sustento. O que eu prometo, eu cumpro. O que eu declaro, eu realizo. Tu não precisas saber como. Tu precisas apenas crer que eu já estou no meio. E onde eu estou, nada permanece igual. A tua casa sentirá, o teu corpo sentirá, o teu ambiente mudará. Porque onde meu espírito habita, tudo se renova. E a renovação chegou, não por esforço humano, mas por graça. Não por merecimento, mas por amor. Há um peso saindo dos teus ombros agora, mesmo que tu ainda não compreendas o que está acontecendo. É leve, quase imperceptível, mas real. Porque quando o meu espírito se move, ele não causa tumulto, ele traz ordem. E onde havia confusão, agora há direção. Onde havia medo, agora há uma calma que não vem do mundo. Tu não precisas mais carregar sozinho o que eu já tomei para mim. Entrega agora, por inteiro, não com palavras, mas com o teu coração se rendendo. Tu foste condicionado a crer que tudo só viria com esforço extremo, mas a graça não segue essa lógica. O que eu preparei para ti não será resultado da tua capacidade, mas da minha vontade. E quando tu entras na vontade do Pai, tu entras em um fluxo onde tudo se alinha. O que estava emperrado começa a fluir. O que parecia travado se move com naturalidade. Eu te estou colocando dentro desse mover agora. E quem vive em meu fluxo não tropeça no que ficou para trás. Tu já não precisas carregar aquele passado. Eu já tratei dele. Já lavei com meu sangue o que era culpa, o que era peso, o que era vergonha. Agora eu te dou vestes novas, não simbólicas, mas espirituais. Tua mente será coberta por pensamentos de paz. Teu corpo será fortalecido por promessas cumpridas. Tua alma será visitada pela esperança que se manteve viva mesmo nos piores dias. Porque eu nunca parei de acreditar em ti. E isso é suficiente para que tudo comece a mudar. Há vozes que ainda tentam te lembrar dos teus erros. Mas nenhuma delas tem poder de apagar o que eu determinei. Tu és mais do que tu fizeste de errado. Tu és o que eu escolhi para cumprir um plano que o tempo não anula. Tu erraste, sim, mas também te arrependeste. E o arrependimento sincero é um som que toca meu trono. Eu ouvi, e hoje eu respondo. Não com juízo, mas com renovo. Porque o tempo da acusação terminou. Agora é tempo de cura. Agora é tempo de resposta. Enquanto tu seguias de cabeça baixa, eu te erguia por dentro, porque a verdadeira transformação começa no invisível. Agora, cada palavra que tu ouves aqui é como uma lâmina cortando cadeias internas. Tu estás sendo libertado sem perceber. O peso não volta, a escuridão perde espaço, a tristeza começa a perder força, porque onde eu toco, a luz se estabelece, e tu foste tocado. Recebe isso em silêncio. Deixa o Espírito confirmar dentro de ti. Esse tempo chegou. Tu carregas uma promessa viva e ela começa a pulsar mais forte agora. Não é emoção, é cumprimento. Há algo novo chegando, não porque tu imploraste, mas porque eu prometi e eu cumpro. Pode não vir pela porta que esperavas, pode não se parecer com os teus planos, mas será melhor, porque o que vem de mim não apenas surpreende, ele permanece. Tu não mais viverás ciclos curtos de alegria e longos períodos de frustração.
Eu estou estabelecendo um novo padrão sobre tua vida. Não deixes que o desgaste dos últimos anos dite o que tu crê agora. Tu foste formado em meio à pressão, mas a tua estrutura não foi danificada. Pelo contrário, foi aperfeiçoada. Eu aproveitei cada lágrima escondida, cada silêncio imposto, cada gesto de amor não reconhecido, para te tornar alguém capaz de carregar algo maior. E é esse algo maior que se aproxima agora, e não virá apenas como alívio, mas como destino. Prepara tua mente. O que vem é resposta, e não apenas consolo. Tu não estás sozinho nesse processo. O céu inteiro se move por tua causa. Os anjos foram instruídos. O tempo foi alinhado. As portas começaram a destrancar uma a uma. E tu sentirás isso nos detalhes. Em uma ligação que chega, numa notícia inesperada, em um alívio no corpo. São sinais do que já começou. Porque quando eu decido agir, tudo coopera. Nada resiste à minha ordem. O que antes dependia de esforço, agora virá por obediência. Caminha. Eu estou te conduzindo com precisão. Eu sei o quanto tu desejavas um simples sinal. Algo que te dissesse, continua. E agora, aqui está. Esta palavra não é um conteúdo qualquer. É um código que ativa tua fé, renova teu ânimo e reafirma tua direção. Eu vim hoje para selar esse tempo sobre ti. Um tempo em que o passado perde força, o medo se cala e a promessa se manifesta. Fecha os olhos por um momento e sinta. É real. E se for real para ti, escreve aqui nos comentários. Essa palavra me encontra e me liberta. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Salmos 103. Tu foste feito para resistir, mas também para vencer. E agora é o tempo de celebrar não apenas o que resististe, mas o que venceu por dentro. Tu não és mais refém da tua história. Tu és parte do plano de um Deus que escreve novos capítulos com mãos de misericórdia. O que era perda será aprendizado. O que era desvio será testemunho. E o que era vergonha será exaltação. Porque eu não termino nada com dor. Eu finalizo com glória, e esta é a estação da glória em tua vida. Talvez tu ainda vejas cenários que não mudaram, mas confia, porque antes de mudar por fora, eu sempre transformo por dentro, e o que muda por dentro sustenta o que virá por fora. Tu não mais dependerás de circunstâncias para sentir paz. A paz virá antes e abrirá o caminho, porque onde há paz, eu estou, e onde eu estou, nenhuma força adversa permanece. A partir de hoje, tu caminharás com esse sinal. Tua presença carregará paz, e essa paz abrirá portas que estavam seladas. Tu foste marcado por silêncios que ninguém entendeu, mas eu entendi. Eu estive em cada um deles. Enquanto tu calavas para não ferir, eu falava dentro de ti. Te ensinei a controlar a palavra, te ensinei a responder com sabedoria. E agora eu te honro por cada palavra que tu não disseste, porque o verdadeiro poder está no domínio próprio, e tu aprendeste isso. Por isso, eu coloco agora nas tuas mãos algo novo, algo que será grande, mas não te corromperá, porque teu caráter foi forjado no fogo. Não olhes mais para os que te abandonaram. Olha para mim, eu fiquei e permanecerei, e quem eu enviar não será por necessidade, será por aliança. A partir de agora, tua vida não será mais marcada por pessoas passageiras. Eu estou estabelecendo vínculos verdadeiros, alianças que te elevarão, não te explorarão. Relações que construirão contigo não sugarão tua energia, porque o que é de Deus se reconhece pelo fruto. E tu já discernes isso, agora viverás isso. Tu oraste por alguém para dividir o caminho, e eu ouvi. Mas antes de te dar companhia, eu tratei tua solidão, porque ninguém pode preencher o que só o Espírito pode completar. Agora que tu estás pleno por dentro, eu posso confiar a ti pessoas que somam. E isso inclui amigos, parceiros, mentores, conexões.
tudo no tempo certo, porque o que vem de mim não chega para te distrair, chega para te alinhar. E este é o tempo do alinhamento, de dentro para fora, de cima para baixo. Há pessoas que ainda tentam entender como tu resististe, e isso é prova de que foste sustentado por algo maior. Não há explicação humana para a tua resistência, e é por isso que agora tua vida será usada como referência, não como vitrine, mas como testemunho. Tu falarás não com orgulho, mas com autoridade. Porque quem venceu por dentro tem palavras que libertam. E agora tua voz será instrumento. Tu não procuraste esse chamado. Ele te escolheu e tu disseste sim, e isso basta. O tempo de dúvidas terminou. Tu não mais viverás oscilando entre fé e medo. A certeza se estabelece hoje e com ela vem a leveza. O que antes te tirava o sono, agora será entregue a mim com confiança. Tu dormirás em paz, porque tua confiança não está nas respostas, mas na presença, e eu permaneço. Quando tudo mudar, eu estarei. Quando nada parecer fazer sentido, eu ainda estarei. E essa consciência te bastará. Porque quem tem presença não precisa de garantias. Tu nunca precisaste de muitos para provar que foste chamado. O que eu coloquei em ti não depende de aplausos, nem de aceitação. O valor da promessa que carrega não está no que os olhos podem medir, mas no que o céu já validou. E ainda que caminhes entre aqueles que não compreendem teu silêncio ou tua escolha de fé, eu te afirmo, tua vida segue um plano maior. Estás dentro de um roteiro divino que não será interrompido pela incredulidade de quem não consegue ver além do natural. É nesse exato momento que estou curando feridas antigas que ainda te puxavam para trás. Cicatrizes internas que não sangram, mas queimam em lembranças. Decepções guardadas em lugares que nem tu acessavas mais. Mas eu conheço cada canto da tua alma. E agora, enquanto tu ouves, o meu espírito está entrando nesses lugares. Porque para viver o novo, não pode haver espaço para dores antigas. Elas não te definem. Elas foram parte da construção, mas não serão o teu destino. Agora tu entendes por que certos caminhos precisaram ser interrompidos. Foi proteção, foi amor. Eu fechei portas que tu chamavas de oportunidades, porque via além. Sabia o que aquela escolha te traria. Tu choraste por portas que não abriram, mas hoje verás que foi o maior dos livramentos. O tempo revelará tudo, mas antes disso, eu preciso que tu creias. Porque quem confia em mim não depende de explicações, depende da presença. E a minha presença nunca te faltou, mesmo nos dias de silêncio. Tua casa será tocada por essa palavra. Cada canto, cada história, cada lembrança. Porque há promessas que não foram apenas para ti, mas para todos os que vivem ao teu redor. E tu serás o canal. Eu te uso como ponte. Através da tua entrega virá salvação para quem tu ama. Eles talvez não entendam tua fé, mas sentirão seus efeitos. Verão mudança onde antes havia caos. Sentirão a paz invadir o ambiente. E tudo começará em ti, porque a promessa que carrega tem raiz e alcance. Não te compares com quem parece estar mais adiantado. Teu tempo é único. Teu chamado tem ritmo próprio. A comparação destrói o foco, e eu te quero focado no que é eterno, não no que é aparente. Os atalhos não fazem parte da tua jornada. Tu foste moldado para a profundidade, não para a velocidade. E o que é profundo dura mais. Por isso, descansa. As tuas sementes foram lançadas com lágrimas, mas a colheita virá com honra. E tu entenderás o valor de cada estação. Tu não foste deixado para trás. Foste guardado para o momento certo. Há quem corra na frente e se perca. Eu preferi te preservar. Teus passos foram guiados com sabedoria, mesmo quando achaste que estavas parado. Mas enquanto tua mente pedia pressa, teu espírito precisava de preparo. E agora
a hora chega, a promessa se aproxima, e tu não a receberás com medo de perder, mas com autoridade para mantê-la. Porque quem passa pelo processo entende o peso e o valor da bênção. Enquanto tu pensavas que estavas em um deserto, eu estava plantando em ti a resistência que agora começa a florescer. Tua estrutura interior foi fortalecida, tua alma foi amadurecida, e agora tu não serás mais facilmente abalado. O que antes te derrubava, agora apenas te move para a oração. O que antes te cansava, agora te ensina, porque tu já sabes quem te sustenta. Não é o ambiente, não é a ajuda de terceiros. É a minha mão que nunca deixou de estar sobre tua vida. Eu afastei o que não construía. Tirei do teu caminho pessoas que estavam ocupando um espaço que precisava ser preenchido pela promessa. E agora tu entenderás por que certas ligações simplesmente se romperam. Não foi frieza, foi intervenção divina. Tu foste chamado para algo que não pode ser dividido com o que contamina. E isso não é orgulho, é proteção. O que é meu não se mistura com o que desvia, e tu foste separado para uma obra limpa, íntegra, sem distrações. As lágrimas que tu derramaste em segredo regaram as raízes do que agora começa a florescer. Nada foi desperdiçado, nenhum dia de dor, nenhuma oração sussurrada, nenhuma madrugada acordado buscando direção. Eu ouvi tudo e transformei tudo. Agora os frutos virão. Tu verás transformação em áreas que já consideravas perdidas. Tu receberás respostas em lugares onde já não havia mais expectativa. Porque eu sou especialista em ressuscitar o que foi declarado como morto. Escreve com fé nos comentários: meu tempo chegou e Deus está no controle. Não é apenas uma frase, é uma declaração profética, um ato de fé, um posicionamento diante do que te espera, porque tua voz tem poder quando se alinha à minha vontade. Tu não estás aqui para ser espectador da bênção alheia. Tu serás protagonista da minha promessa. Eu te preparei para esse momento. Tu foste afinado para soar no tom do céu. E agora, tua frequência se alinha ao cumprimento. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Tu verás renovo em tua saúde, não por medicamentos apenas, mas por intervenção divina. O que estava enfraquecendo o teu corpo será tocado. O que te impedia de viver com leveza será retirado. Há um tratamento começando de dentro para fora. Porque eu me preocupo com teu espírito, mas também cuido do teu corpo. Eu quero ver tua alegria restaurada. Não em sorrisos forçados, mas em paz real, porque quando a alma está em paz, o corpo floresce, e isso já começou. Tu caminharás sem medo dos diagnósticos, porque tua vida está nas minhas mãos, e eu não sou um Deus de probabilidades. Eu sou um Deus de certezas, e a certeza que eu te dou hoje é que tua história não será encerrada por uma sentença humana. Eu tenho a palavra final. E quando eu decido que haverá continuidade, não importa o que os relatórios digam, tu viverás para testemunhar, tu viverás para realizar, tu viverás para experimentar tudo que eu preparei para ti desde o início. As lembranças que doíam começam a perder força. Elas não mais dominarão teus pensamentos. Elas servirão apenas como marcos de onde eu te tirei. Tu não mais olharás para trás com tristeza, mas com gratidão, porque agora tu entendes. Tudo cooperou. As perdas, os atrasos, os silêncios, os recomeços. Cada detalhe se encaixa no meu plano. E agora, tu não vives mais à espera de explicações. Tu vives pela fé. E fé não precisa entender para obedecer. Fé apenas confia. Eu não permitirei que tu entres em uma nova estação carregando pesos antigos. Tu foste chamado para leveza, para graça.
para a paz. E agora é tempo de deixar ir o que não te pertence mais. Perdoa, libera, avança. O que passou foi usado para te ensinar, mas não deve mais te paralisar, porque o que eu tenho para ti exige mãos livres, mente clara, coração curado. E é isso que eu estou fazendo agora, te libertando de dentro para fora, para que tu vivas de forma plena. Tu te tornaste referência para muitos sem perceber. Eles observam tua postura, tua fé, tua perseverança, e mesmo sem dizer, se espelham em ti. Isso é propósito. Tu estás sendo resposta onde antes havia confusão. Não por força, mas por presença, e essa presença te seguirá onde fores. Não será algo forçado, será natural, porque quando eu habito, tudo ao redor é afetado, e tu te tornaste morada. E por isso, os ambientes mudarão contigo, as conversas se alinharão, os relacionamentos serão filtrados. Nada do que tu viveste foi em vão. Tu foste treinado por experiências que ninguém viu. Foste aprovado em testes que não exigiram palco, mas exigiram renúncia. E agora chegou o tempo da recompensa. Ela não virá apenas como algo externo. Ela virá como entendimento. Tu compreenderás o porquê de tudo, e esse entendimento trará paz. Porque o que a mente não explica, o espírito sente, e o que tu estás sentindo agora é verdade. É Deus te preparando para o maior tempo da tua vida. Tu perceberás que os dias já não terão o mesmo peso. Aquilo que antes drenava tua energia emocional será desarmado diante de ti, porque a tua percepção está sendo curada. Eu estou trocando os filtros com os quais tu enxerga a vida. Onde antes havia suspeita, agora haverá confiança. Onde havia medo, agora tu enxergarás oportunidade. Eu estou alinhando tua visão à minha, e quem vê como eu vejo não teme o amanhã, não se prende ao passado e não duvida do presente. Cada passo que deste até aqui não foi desperdiçado. Mesmo aqueles dias em que te sentiste parado foram parte da construção. O tempo não te atrasou, o tempo te ajustou, porque eu sou o Senhor até das pausas. Tu foste desacelerado, não por falta de direção, mas para ganhar fôlego espiritual. E esse fôlego agora te sustenta. Caminharás com mais clareza, farás menos esforço por resultados maiores, porque não se trata de fazer muito, mas de fazer com propósito, e o propósito te guia. Há marcas invisíveis no teu espírito que comprovam o quanto tu foste tratado. Tu atravessaste dores que te ensinaram mais do que qualquer livro. Sobreviveste a pressões que muitos não suportariam. E ainda estás de pé. E não apenas de pé, mas desperto, atento, sensível. Essa sensibilidade é meu presente para ti. Tu perceberás nuances, detalhes, toques divinos em meio ao comum. Porque quem tem comunhão não vive esperando sinais grandiosos. Reconhece o milagre até na rotina. Teu coração será reconectado com o que verdadeiramente importa. Tu não te perderás mais em metas alheias, em expectativas impostas. Tu viverás com autenticidade, honrando o que eu te confiei. E nisso encontrarás leveza. Porque o cansaço que te esgotava não vinha da caminhada, mas do desvio de foco. Agora tu saberás dizer não, saberás filtrar, saberás descansar sem culpa, porque quem está centrado em mim não precisa provar nada, apenas vive, ama, serve e caminha em paz. Muitos perguntam onde está Deus em meio ao caos, e tu saberás responder, porque tua vida será a resposta, não em palavras eloquentes, mas em atitudes coerentes, em posturas firmes, em escolhas sábias. Tua serenidade será contraste em ambientes agitados. Tua fé será luz em momentos escuros. Tu não imporás tua crença, tu apenas viverás tua verdade. E ela tocará os que estiverem ao teu redor, porque onde há verdade, há liberdade, e tu foste chamado para viver livre, não apenas salvo. Não se espante se os ciclos começarem a se encerrar de forma repentina. Isso é parte da limpeza espiritual que estou fazendo.
Relacionamentos, compromissos, até projetos que pareciam bons podem ser podados. Não questione, confie. Eu nunca retiro algo sem um propósito maior. E tudo que eu removo é para abrir espaço para o que é duradouro. Não temas as despedidas. Elas não são perdas, são alinhamentos. E tu verás que, após cada partida, virá uma chegada divina. Teu nome está em conversas que tu nem imaginas. Pessoas estão sendo tocadas por histórias que tu nem sabes que contaram. Porque quando a vida de alguém se torna exemplo, ela ultrapassa a própria voz. Eu tenho levantado intercessores por ti, gente que tu nunca viu, mas que sente um peso no espírito para orar por tua estabilidade. Tu não estás sozinho. E mesmo quando tudo parecer em silêncio, lembra, o céu está trabalhando, e tu estás no centro do meu cuidado. Nada que te pertence por promessa será arrancado, nem pelas palavras dos outros, nem pelos erros que cometeste, porque o que eu estabeleci sobre ti está além da tua performance, está firmado na aliança, e aliança não depende de humor ou de mérito, depende de decisão. E eu decidi te abençoar, não porque tu mereças, mas porque tu confias. E quem confia se torna apto, porque o que te qualifica não é tua história, é tua entrega. E tu tens se entregado, mesmo sem entender tudo. Escreve aqui com fé. Minha vida está nas mãos de Deus, e Ele está agindo em meu favor. Não subestime esse ato. Tu estás com tuas palavras abrindo portais, porque há poder no que tu confessa. E quando tu alinha tua boca com o céu, o mundo espiritual se movimenta. Não é ritual, é fé ativa, fé falada, fé vivida. E tu vives isso agora. Crê nisso como quem segura a chave da próxima porta, porque é isso que esta palavra é, uma chave, e tua declaração é a mão que gira. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Tu não és mais refém da tua antiga versão, aquela que se calava para agradar, que aceitava pouco por medo de perder tudo. Tu agora entras em uma versão tua que eu sempre sonhei. Curado, focado, leve, não inatingível, mas firme. Não sem falhas, mas com direção. Essa versão tua tem raízes profundas. Já não se abala por qualquer vento, e por isso começará a frutificar, mesmo onde parecia impossível, mesmo onde disseram que não havia solo. Eu reguei em segredo. Agora floresce. Tu já estás andando em território de promessas. Não esperes ver placas, espera perceber a paz, porque onde eu te quero, tu sentirás descanso. Mesmo que o ambiente ainda esteja sendo ajustado, tu saberás que é ali, porque a paz não depende do que acontece ao redor. Ela nasce da certeza de que estás no lugar certo, com a missão certa, sob a cobertura certa, e essa certeza começa a tomar forma agora. Tu não mais andarás como quem tateia, tu andarás como quem confia. Eu preparei momentos que irão te surpreender. Não são prêmios por desempenho, são recompensas por obediência, porque tu não escolheste o caminho mais fácil, mas escolheste permanecer no caminho certo, mesmo sendo o mais estreito. E por isso, o que virá até ti não será fruto de manipulação ou carisma. Será colheita justa, pura, limpa, e isso terá sabor especial, porque quando algo é recebido com consciência, é também cuidado com zelo, e tu cuidarás do que eu colocar em tuas mãos. Haverá dias em que tudo parecerá comum, mas serão nesses dias que o milagre se esconderá nos detalhes. Uma ligação, um e-mail, um encontro inesperado, e tudo começará a se alinhar. Tu olharás para trás e perceberás que cada peça se encaixou de maneira perfeita, e compreenderás que nenhum dia foi inútil. Cada lágrima, cada espera, cada passo silencioso serviu de caminho. E tu andarás com gratidão, porque teu coração já saberá.
O que Deus faz é sempre completo. Tu não precisarás explicar tua mudança. Ela será visível. Tua presença terá outra vibração. Teu olhar carregará luz. Tua voz terá firmeza. Porque quem vive o que crê não precisa provar. Tu serás testemunho em silêncio. E muitos serão tocados só de estar contigo. Isso não é vaidade, é unção. E unção não é apenas poder, é peso de presença. Tu carregas essa presença agora, e onde tu fores, algo mudará. Porque tu és ambiente de Deus, e Ele se manifesta em quem o carrega. Se vierem dias de dúvida, volta a esta palavra. Ela é semente viva. Cada vez que tu ouvires, algo novo será ativado. Porque não são apenas frases, é direção, é cura, é promessa em forma de voz. Eu estou te guiando por um caminho onde não há retorno, porque quem experimenta esse nível de comunhão não deseja mais voltar. E mesmo que venham dias nublados, tua fé não mais apagará, porque ela já foi acesa por um fogo que eu mesmo soprei. E o que eu acendo, ninguém apaga. Não há mais espaço para culpa. Tu foste perdoado. E quem é perdoado precisa aprender a se permitir viver. Tu viverás com intensidade, com equilíbrio, com leveza. Tu rirás de novo com verdade. Amarás de novo sem medo. Tu te permitirás sonhar com liberdade, porque agora tu sabes, tua história não terminou. Ela apenas começou de verdade. E essa nova jornada será marcada por dias que tu oraste e achaste que não chegariam, mas chegaram, e tu os viverá com plenitude. Tudo o que parecia estar demorando, agora começa a mostrar por que precisou de tempo. Cada resposta que não chegou no teu ritmo estava sendo refinada no tempo certo. Eu não te frustrei. Eu te protegi de receber antes da hora. Porque a bênção fora de estação machuca, mas quando ela vem na medida certa, cura até o que parecia esquecido. E é isso que está acontecendo agora. Tu não estás apenas recebendo, estás sendo alinhado para que o que recebas permaneça. Tu foste treinado na dor para viver com sabedoria. As lágrimas que pareciam inúteis, hoje se revelam como sementes de discernimento. Tu já não acreditas em qualquer palavra, já não te empolgas com qualquer promessa. Aprendeste a observar os frutos. Isso é maturidade. É esse crescimento que eu celebro em ti. Tu foste provado no oculto e aprovado no invisível. Agora chegou o tempo de andar com a segurança de quem sabe o que carrega. Porque tua identidade foi firmada em mim. Não há mais necessidade de convencer ninguém sobre tuas intenções. Tu és visto pelo céu, e isso é o suficiente. Os olhares terrenos podem até se confundir, mas eu vejo com exatidão. E porque te conheço por inteiro, estou confiando a ti um novo nível de autoridade. Ela não vem com títulos, vem com paz. Quem carrega a autoridade espiritual não precisa se impor, apenas se posiciona. E tu já estás posicionado. Permanecerás firme, mesmo quando tudo ao redor tentar te empurrar para trás. Tu terás que reaprender a celebrar, porque acostumaste a esperar o pior. Treinaste teu coração a se proteger de decepções. Mas eu não quero que vivas em modo de defesa, quero que vivas com liberdade. E isso inclui sorrir sem culpa, esperar com fé, planejar com esperança. Tu mereces os dias bons que virão, não porque fizeste tudo certo, mas porque tu permaneceste. E quem permanece em mim frutifica no tempo certo. Agora tu não colherás apenas por esforço, colherás por graça. Teu ambiente começará a mudar, e não apenas por fora, mas por dentro. Tu perceberás tua casa mais leve, tuas conversas mais profundas, tua rotina mais clara. Isso não é coincidência, é resultado de um realinhamento espiritual. Eu estou limpando o que atrapalhava tua escuta. E agora tu ouvirás com nitidez. Não precisará mais perguntar 1000 vezes se é de mim, saberás.
porque tua sensibilidade foi afinada, e quem ouve com clareza anda com mais certeza e menos ansiedade. Escreve com convicção nos comentários: Deus já está fazendo o que eu nem sabia pedir. Essa não é uma frase decorativa, é uma verdade que está se cumprindo. Enquanto tu te preocupavas com o necessário, eu já trabalhava no invisível. Eu não estou apenas suprindo o que tu identificaste como urgente. Estou resolvendo o que tu nem sabias que estava travando teu crescimento. Porque eu conheço tuas raízes, e agora estou arrancando toda a erva que impedia tua expansão. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. A insegurança que te impedia de avançar já não terá mais domínio, porque agora tu entendes que a tua confiança não está em ti, mas em mim. E quem confia em mim anda com firmeza mesmo em terreno incerto. Tu não verás o caminho inteiro, mas cada passo teu será firmado. Não andarás mais em círculos, caminharás com direção. E o tempo que pensaste ter perdido será devolvido em resultados multiplicados. Porque eu sou Deus de restauração, e tudo o que foi cortado será restituído. O olhar cansado que carregavas será transformado. Porque agora tu verás beleza nos detalhes. Eu te darei olhos atentos para enxergar o que antes passava despercebido. Pequenos gestos, palavras simples, encontros inesperados. Tudo revelará a minha presença, e essa sensibilidade trará de volta a tua leveza. Tu já não viverás desconectado, tentando sobreviver. Tu viverás acordado, presente, inteiro, porque quem vive em comunhão vive com plenitude. E é isso que está te alcançando agora. Tu compreenderás que nem toda crise vem para destruir, algumas vêm para revelar. A revelação sempre antecede a reconstrução. E o que eu estou reconstruindo em ti está sendo erguido sobre fundamentos firmes. Tu não tropeçarás mais nos mesmos erros, porque agora sabes, já não viverás dependendo de sinais exteriores. Teu espírito já está calibrado, e isso fará toda a diferença. Caminharás por fé e não mais por vista. E verás que andar por fé é o modo mais seguro de viver. As dores antigas perderão espaço para novas memórias. Tu escreverás capítulos que compensarão os anos difíceis. Dias simples trarão paz profunda. Sorrisos espontâneos serão mais frequentes. As pessoas ao teu redor notarão que algo mudou, mas tu saberás. Não foi algo, foi alguém. Tu não foste apenas mudado por fora, foste tocado por dentro. E essa transformação te acompanhará em tudo o que fizeres. Porque onde há toque divino, tudo floresce. E o teu tempo de florescer chegou. As limitações que tu aceitaste como definitivas estão sendo revistas agora. Porque o que te limitava não era tua capacidade, mas a forma como tu te via. Eu estou te reposicionando dentro de ti mesmo, e tu te enxergarás com mais amor, com mais respeito, com mais graça. Tu não mais te criticarás como antes. Tu te tratarás como eu te vejo, digno, restaurado, valioso. Isso trará cura, isso abrirá portas internas que antes estavam trancadas pelo medo. Tu serás livre, até de ti mesmo. Tu começarás a valorizar tuas pequenas vitórias, porque perceberás que cada uma delas é uma evidência de que eu não desisti de ti, e tu também não deves desistir. Olha para trás apenas para lembrar de onde eu te tirei, e olha para frente sabendo que ainda há muito a ser vivido. Tu não foste chamado para a sobrevivência, mas para o propósito. E o propósito exige presença. Eu quero tua atenção no agora, porque é aqui que eu me manifesto. É no hoje que o céu toca a terra. Os ruídos externos não te afetarão como antes. Tu aprenderás a proteger tua paz. Nem tudo merece tua resposta, nem tudo precisa ser compreendido. O silêncio será tua força em muitas situações.
e onde o silêncio não bastar, tua sabedoria será a resposta. Eu te darei discernimento para falar o necessário e calar o supérfluo, e isso evitará desgastes. Tu não mais viverás em conflito, porque tua mente já não buscará aprovação, ela buscará paz. E onde há paz, há direção divina. Eu serei teu sustento emocional. Tu não dependerás mais do humor alheio para te sentir bem, porque tua alegria virá de dentro, e ela não será abalada por críticas ou ausências. Tu estarás bem mesmo quando os outros não compreenderem teu caminho, porque tua caminhada não é coletiva, ela é pessoal. Eu estou contigo, e isso basta. Tu serás firme como rocha e leve como vento, inabalável, não por dureza, mas por confiança. E essa confiança será teu alicerce invisível. Mesmo as orações que tu achaste que foram em vão, eu recolhi. Cada palavra dita com sinceridade está gravada em meu livro. E agora, muitas dessas respostas estão sendo liberadas. Não porque tu insististe, mas porque tu confiaste. Porque tu esperaste sem murmurar. Porque tu caminhaste mesmo cansado. Esse tipo de fé eu recompenso. E a recompensa virá de maneira sutil, mas poderosa. Tu olharás e dirás, só pode ter sido Deus. E essa certeza te dará força para seguir com ainda mais fé. Os erros do passado não te impedirão de viver o novo. Eu não cancelo histórias, eu redimo trajetórias. Tu não precisarás esconder o que foste, porque teu testemunho será ponte para quem ainda não entende como eu transformo. Não é vergonha, é milagre. E milagres devem ser contados, não com vaidade, mas com gratidão. Porque quem foi curado não tem mais medo da ferida. Ela agora é marca da graça, e tua história será contada com beleza. Não por ficção, mas por redenção. Se esta palavra falou contigo, se algo em teu espírito foi despertado, então permanece por aqui. Este canal é mais que uma plataforma, é território de promessas, voz profética e alimento diário para a tua alma. Curte este vídeo para que a mensagem alcance mais corações famintos por direção. Inscreve-te agora para caminhar lado a lado com palavras que transformam, fortalecem e renovam tua fé. Compartilha com quem precisa de esperança hoje e segue assistindo, porque Deus ainda vai revelar muito mais ao teu coração.